A graça e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos e às nossas irmãs que estão nos assistindo nesse exato momento. É um prazer estar aqui com vocês, para nós transmitirmos uma palavra do Senhor Jesus, ok? Queria que você pegasse a sua Bíblia lá no livro de Tiago. Nós vamos ler o livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. Tiago 1, do 12 até o versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o seu Senhor prometeu aos que os amam. Ninguém, ao ser tentado ou provado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Pai, nós oramos para que essa palavra possa produzir dentro de nós alimento, mudança, transformação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então veja, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do caminho da aprovação. O caminho para sermos aprovados por Deus. Só que antes de nós entrarmos nesse processo do caminho de aprovação, nós precisamos desmistificar um conceito errado que nós temos dentro da nossa mente. Qual conceito é esse? O conceito é que muitos de nós, quando nós aceitamos a Jesus, nós pensamos ou nós vendemos a ideia de que quando você entrega a sua vida para Jesus, você não vai sofrer mais, você não vai mais passar por problemas, você não vai mais passar por tribulações. Obrigado. Você não vai mais passar por dificuldades. E isso é uma grande mentira. A Bíblia fala, olha só, que o próprio Jesus, em João capítulo 16, no versículo 33, ele diz assim, olha, neste mundo vocês terão aflições. A realidade é essa, não tem como a gente fugir. Nós vamos ter aflições, nós vamos passar por dias bons e nós vamos passar por dias ruins. O fato de você ter levantado a sua mão, de você ter aceito Jesus em seu coração, não faz de você uma pessoa intocável, não transforma você numa pessoa que é fora dos problemas, não coloca você dentro de uma bolha. As tempestades da vida, elas vêm para todos nós. A tempestade vem para todo mundo, a Bíblia fala isso. Só que a diferença é como e com quem você vai enfrentar as provações. Como e com quem você vai enfrentar as provações. Quer ver um exemplo? Você pode enfrentar as tempestades da vida com um grupo de pescadores experientes dentro do seu barco. Ou seja, o grupo de pescadores experientes que navegam por milhares de anos vai te trazer um suporte, vai te trazer uma confiança. Só que mesmo assim, na hora da tempestade, isso vai trazer dentro de você pânico, medo. Ou você vive a sua vida com essa experiência dos grupos de pescadores, ou você pode encarar as tempestades da vida com aquele que criou os mares e os ventos. É totalmente diferente. Por quê? A diferença é que com os pescadores, você vai passar a madrugada inteira tentando tirar água dentro do seu barco com um baldinho. Só que com o Criador, com Deus que fez os céus, com Deus que fez as tempestades, com Deus que fez a água, as coisas são diferentes. Por quê? Com apenas uma palavra, o mar e o vento se acalmam. A decisão é essa, com quem e como você vai enfrentar as provações
estão postas diante de você, na sua vida. Agora, uma outra pergunta que nós precisamos fazer é: quem nos testa? Ou quem nos prova? De acordo com o texto que a gente acabou de ler, que é o texto de Tiago, a gente encontra que Deus não prova ninguém. Deus não precisa nos provar. Por quê? Porque Ele conhece o nosso coração e nós já fomos aprovados em Cristo. Então, se Deus não nos tenta, então de onde ou quem é o criador das provações? É óbvio que a resposta é o diabo, é Satanás. Ele é o tentador, ele é o que trabalha para nos ver destruídos. O trabalho dele é esse: matar, roubar e destruir. Ele deseja nos ver arruinados. Então, por que Deus aceita que os seus filhos sejam provados? Deus permite que nós passemos por tribulações e testes para nós conhecê-lo, para que nós possamos conhecer o coração dele, para nós sermos aperfeiçoados, para nós sermos moldados, para nós sermos amadurecidos. As provações vêm para que nós possamos amadurecer. Olha só, vou te dar um exemplo muito simples, que é o que eu tenho vivido dentro da minha casa. Você sabe, eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses, o Tito. E o Tito começou a caminhar, ele começou a andar. E se você pedir para que eu possa mandar uma foto para você, como ele está hoje, ele está com um singelo galo na cabeça. Ele está com a testa roxa. Por quê? Ele bateu a testa tentando andar. E isso é totalmente normal para uma criança. Porque ele precisa andar, ele precisa se desenvolver. E isso vai resultar com que ele caia, vai resultar com que ele bata a cabeça, vai resultar com que ele se machuque algumas vezes. Só que também vai resultar que ele se levante e tente mais uma vez, que ele se levante e se proteja de alguns objetos. Ou seja, é normal provações, só que ele precisa se amadurecer, ele precisa se desenvolver. O desejo de Deus é que Cristo seja formado em mim e Cristo seja formado em você. E isso só acontece com testes. E isso só acontece com provas. E isso só acontece com dificuldades. Para nós encontrarmos esse caminho para a aprovação, nós não podemos fugir do exemplo do próprio Jesus. Eu vou ler 2 textos para você, que está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Se você virar a página da sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, a Bíblia fala assim: embora fosse filho, falando de Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha que interessante, a Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. Todas as áreas da vida de Jesus passaram por tentações, passaram por provações. E se em todas as áreas de Jesus ele foi tentado, isso não vai ser diferente comigo e não vai ser diferente com você. Nós seremos tentados em todas as áreas da nossa vida. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Mas a gente fazemos um recorte específico de um momento crucial na vida de Jesus. A Bíblia fala lá em Mateus 26, do 36 ao 46, eu não vou ler aqui, mas você anota para você ler. A Bíblia fala de um momento crucial na vida de Jesus, que Jesus está no Getsemane. E Jesus leva consigo 3 amigos, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Horas antes dele ser entregue por Judas e ele passar por todo o sofrimento da cruz.
Jesus, ele vai para o Getsemane, e lá no Getsemane ele sofre angústia, Jesus sofre pressões, Jesus sofre com temores da alma dele. A Bíblia chega a citar que Jesus, ele soa gotas de sangue, tamanha era a pressão que estava sobre os seus ombros. Um momento crucial na vida de Jesus. Jesus estava sendo provado. A pressão é, ou ele continuava com o chamado, ou ele continuava e cumpria o propósito de Deus que estava sobre a vida dele, ou ele simplesmente abria mão, ou ele simplesmente saía fora, ou ele deixava essas coisas de lado e ia viver a sua própria vontade. No entanto, Jesus respondeu corretamente. Ele não só respondeu corretamente, mas ele nos ensina como enfrentar as provações e como nós devemos ser aprovados por Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre 3 passos para sermos aprovados, baseado nesse texto que nós citamos de Marcos, o teste de Jesus no Getsemane. A primeira coisa que nós encontramos aqui, o primeiro passo para você ser aprovado é esse: esteja no lugar certo. Esteja no lugar certo. A Bíblia fala que Jesus estava no Getsemane. E Getsemane era um lugar que produzia-se azeite. Getsemane era um lugar onde era produzido azeitonas, e azeitonas pressionadas era produzido o azeite, o óleo. Olha que interessante, Jesus, ele estava sendo pressionado no Getsemane por aquela circunstância. Ele podia estar em outro lugar, à beira-mar, ele podia estar dentro de uma casa, mas não, ele estava no Getsemane, um lugar de pressão. O que Jesus está ensinando para mim e está ensinando para você? É que quando você passar por dias ruins, quando você passar por pressões, não fuja delas. Não abra mão das pressões. Enfrente-as. Só que enfrente-as no lugar correto. Enfrente-as no lugar adequado. Jesus pegou toda a pressão que ele estava sentindo e foi para um lugar correto. Jesus foi para o Getsemane. E lá no Getsemane, ele pressionou tudo aquilo que ele estava sentindo no ambiente de oração. A Bíblia fala que Jesus orou por 3 vezes durante a madrugada. Sabe o que é interessante aqui? Que muitos de nós acabamos cedendo à força da pressão e não amadurecemos. Nós não canalizamos a pressão que nós estamos sentindo e nós perdemos a medida nova de unção que o Senhor está querendo liberar sobre as nossas vidas. Nós encontramos válvulas de escape e nós saímos pela tangente. Nós encontramos atalhos no meio do caminho. E ao invés de nós produzirmos pressão nesse momento para que Cristo seja formado em nós, nós resolvemos sair. Resolvemos abrir mão. Sabe o que é muito legal? Analisando isso, que muitos jovens, eles acabam cedendo à pressão feita por colegas de escola, colegas de faculdade, colegas de rua. Eles cedem à pressão feita por esses colegas, eles cedem à pressão feita pelas redes sociais, pela aparência, e abrem mão de princípios divinos, abrem mão de um caminho que vai levar eles a um amadurecimento, a uma posição de glória no Senhor, a formar Cristo dentro dele no caráter. Enquanto Jesus estava no Getsemane, ele orou. Sabe que a gente aprende aqui que a oração é o lugar ideal para que o óleo, a presença, o poder divino seja extraído de nós. Todas as vezes que nós somos prensados, que nós somos tentados, que nós somos provados, algo será extraído de nós. Algo sairá de dentro de nós. Algo fluirá de dentro de nós. Eu lembro agora de uma passagem de uma mulher que estava sofrendo
por 12 anos, se eu não me engano, com fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha, todos os recursos que ela tinha em mãos. Ela vivia excluída da sociedade. Ela sofria pressão de todos os lados. Pressão social, porque ela não podia se relacionar com ninguém. Pressão psicológica, porque aquilo não acabava mais. A pressão financeira, porque todos os recursos que ela tinha já foram embora. Ela não tinha mais esperança para nada. Só que um dia ela decidiu canalizar todo tipo de pressão que ela estava sofrendo. Todos os traumas que ela vinha sofrendo durante esses 12 anos. Ela resolveu canalizar para um lugar correto. A Bíblia fala que ela ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar. E ela tomou uma decisão. Ela decidiu tocar em Jesus. Ela decidiu enfrentar a multidão. Ela decidiu arriscar a sua própria vida. O que ela estava fazendo? Ela estava canalizando a pressão. Ela estava canalizando as provações que ela estava passando. E a Bíblia fala que quando ela toca em Jesus, poder sai dele. E imediatamente a hemorragia acaba. O que isso ensina para nós? Quando você canaliza a sua pressão para tocar em Jesus, poder vai sair dele e vai vir para a sua vida. Unção vai sair dele e vai vir para a sua vida. Quando você canaliza as pressões que você tem enfrentado para tocar em Jesus, a vida que flui de Jesus começa a fluir para a sua vida agora. Os problemas já não são mais problemas porque agora você tocou em Jesus. Uma nova vida começa a fluir de você. O propósito do Getsemane na vida de Jesus foi gerar poder, foi gerar unção. E isso é o que deve ser produzido em nós. O poder de Deus fluirá sobre nós nesse lugar chamado Getsemane, o lugar de oração. O segundo passo para você ser aprovado é esse. O primeiro passo é: esteja no lugar correto. O segundo passo é: tenha amigos de jugo. A Bíblia fala que Jesus, nesse momento de pressão que ele estava passando, na provação dele, ele levou Pedro, Tiago e João. Eles representam o grupo de intimidade de Jesus. Jesus abençoava a multidão. Jesus treinava 12 discípulos, mas dos 12 ele tinha 3 específicos que faziam parte do seu rol de amigos íntimos. E foi para esses amigos, Pedro, Tiago e João, que Jesus abriu o coração. Foi para essa galera que Jesus decidiu se abrir. Foi para essa galera que Jesus falou: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou com angústia na minha alma. É muita pressão. Cristo, ele usou de sinceridade. Cristo, ele mostrou a sua vulnerabilidade. Ele mostrou a sua humanidade, a sua fragilidade. Cristo mostrou os seus medos. Quero te dizer, na nossa caminhada, nós precisamos de amigos como esse. Nós precisamos de pessoas com quem nós vamos compartilhar as nossas tensões. Nós precisamos de pessoas com quem nós vamos abrir o nosso coração. E é impossível você querer viver a vida cristã sem se relacionar com alguém. Porque a vida cristã é um relacionamento. Você faz parte de um corpo, você faz parte de uma comunidade. E você precisa se relacionar com alguém. Só que na era das mídias sociais, nesse tempo que nós estamos vivendo, os relacionamentos se tornaram líquidos e totalmente descartáveis.
Se você está sofrendo algum tipo de pressão, simplesmente abra o seu Instagram, seu Twitter, seu Facebook e você simplesmente joga para fora e coloca lá tudo aquilo que você está vivendo. Numa busca e numa tentativa de obter respostas, numa busca e numa tentativa de ser ouvido, você se expõe. O que é isso? É uma busca e um desejo de ter relacionamentos verdadeiros. Um grande teólogo escreveu: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Não estou dizendo que simplesmente você vai sair daqui e vai acabar com todas as suas amizades. Não estou falando isso. Estou dizendo para você ser seletivo. Selecione as pessoas que vão ministrar na sua vida. Selecione as pessoas que vão falar sobre o seu casamento. Selecione as pessoas que vão falar acerca do seu futuro. Não deixe qualquer pessoa falar na sua vida. Sabe que nós, enquanto igreja, nós somos privilegiados, porque o nosso modelo de ser igreja nos permite viver em relacionamento. Nós prezamos pela vida em célula, pelo discipulado, um olho no olho, de estarmos juntos, porque é lá no pequeno grupo, na célula, que você vai se desenvolver, vai desenvolver as suas habilidades, vai desenvolver os seus dons, você vai gerar vínculos, é lá. Quer ver um exercício que você pode fazer agora, ou você pode fazer durante a semana? Lista aí. Quem são Pedro, Tiago e João na sua vida? Quem são as pessoas que falam no seu coração? Quem são as pessoas que você abre o seu coração? Quem são as pessoas que você pode ligar no meio da turbulência e você pode compartilhar? Orem comigo. Seguindo para o terceiro e último passo. O terceiro passo para nós sermos aprovados é esse: submeta-se à vontade divina. Jesus, ele orou: seja feita a tua vontade. Você percebe que Jesus, ele ora 3 vezes no Getsemane. E depois ele se submete à direção divina. Porque quando nós oramos, nós falamos. Mas não só falamos, mas nós também ouvimos ao Senhor. É uma via de mão dupla. Nós expressamos o nosso coração, mas também ouvimos o coração de Deus. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos declarando que a nossa vida e tudo que envolve a nossa vida se submeterá às direções de Deus. O que importa a partir dessa oração feita não é a sua vontade, não é a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Não são os meus desejos que vão reinar, mas são os desejos do Senhor. Para Jesus, o desejo de Deus era que ele fosse para a cruz. Esse era o propósito de Deus para Jesus. Cruz. Sabe que cruz não é algo belo de ser relembrado, visto. A cruz, ela aponta para um caminho de renúncia, um caminho de morte. A cruz aponta para um caminho de abrir mão das suas preferências. Jesus, ele entendeu o processo de Deus. Então ele se submete à vontade divina. E qual foi a consequência? O óleo fluiu e a paz se estabeleceu. Jesus se levanta depois daquelas 3 orações, em paz, com o coração tranquilo, firme, para prosseguir o seu chamado. Aos nossos olhos, toda a provação que nós passamos é totalmente obscuro, sem rumo. As coisas, elas não se encaixam. Mas nós precisamos aprender
a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Olha só, para a gente terminar, 2 textos da palavra. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Não existe motivo para você se preocupar como que vai ser o amanhã. Não existe motivo para você pensar que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Ele tem a sua vida nas mãos dele. Ele tem todos os seus dias escritos diante dele. Ele tem escrito o seu nome na palma das suas mãos. O seu futuro já está perceptível diante do Senhor. Já é algo concreto. Você é filho, você é filha do Senhor. Não abra mão da vontade do Senhor sobre a sua vida. 2 Coríntios 4, 16 ao 18 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Todo mundo passa por dia ruim. Todos nós passamos por dificuldades. A questão é como e com quem você vai passar pelas provações. Lembra, esteja no lugar correto. Tenha aliança com pessoas que vão te ajudar. E submeta-se à vontade divina. Antes de chamar o pastor aqui para nós orarmos, lembra sempre, essa tentação, essa prova que você está passando, vai passar. Você não morre aí. A promessa de Deus sobre a sua vida é que Cristo seja formado dentro de você. Deus não é mau, Deus é bom. Deus não vai deixar você padecer no meio dessa dificuldade. As mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a sua casa. A proteção divina está sobre o seu lar. O Senhor protege os seus. O Senhor cuida da sua vida. O Senhor cuida da sua família. Não existe motivo para você entrar em pavor. Não existe motivo para você ter medo. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da sua casa. Pai, eu oro, abençoando essa família, abençoando essa pessoa, declarando que o Senhor libere essa pessoa para viver aquilo que o Senhor a chamou. Declaramos em nome de Jesus a bênção e o favor do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos.